E agora a gente vai falar sobre escolhas. A gente está conversando, na realidade, durante todo o programa Vida Plena sobre esse tema. Como fazer as escolhas certas, aprendendo a fazer essas escolhas corretas. E quando a gente fala sobre esse assunto, um tema que surge também é com relação à alimentação. Você escolhe corretamente o que você vai comer, o que a sua família vai ingerir durante as refeições? A gente vai trazer agora a palavra da doutora Cláudia Chang, ela é endocrinologista, e vai conversar conosco sobre alimentos com agrotóxicos, poluentes e hormônios, e quais os problemas que esse tipo de produto pode causar à nossa saúde. Vamos acompanhar essa entrevista. Bem, são muitos os problemas que os poluentes podem ocasionar à nossa saúde, né? O que a gente chama dos poluentes orgânicos persistentes. Um conceito que é muito importante é que essas substâncias, na maioria das vezes, elas são substâncias que a gente chama de desreguladores endócrinos. O que é isso? O desregulador é aquele que desregula, que atrapalha. Então, é uma substância que ela imita um hormônio. Então, ela se liga no mesmo receptor, né, que é onde o hormônio desenvolve a ação, e ele pode ou desencadear a ação ou bloquear a ação. E aí a gente vai ter prejuízo por uma série uma série de aspectos. No sistema endocrinológico, a gente pode ter alteração do sistema reprodutivo, então levando a alterações de fertilidade, tanto na mulher com dificuldade em engravidar, como no homem, a diminuição do nível de espermatozoides. Na criança, pode levar a alterações de puberdade, tanto puberdade precoce como puberdade tardia. E também alterações em termos de tireoide e adrenal. Além do sistema endocrinológico, também podem ser muito ruins, né, deletérios para o sistema neurológico, causando uma série de alterações, e também para o sistema imunológico, levando a quadros de alergia e a asma. O Brasil é um dos países em que há um maior índice de uso de agrotóxico na lavoura, né? Ele está dentro dos 5 países que mais utilizam agrotóxico no mundo. Estima-se que no ano passado foram usados cerca de 400 toneladas de agrotóxico. A Organização Mundial da Saúde, ela pontua que aproximadamente existam cerca de 3 milhões de exposição e contaminação por agrotóxico no mundo anualmente, levando a mais ou menos 220 mil óbitos, né? Não contando os casos de contaminação baixa. Dentre os alimentos que mais existiria um índice de contaminação, a Vigilância Nacional de Controle Sanitário, a Anvisa, ela faz anualmente uma análise dentre os alimentos, quais são aqueles com maior índice. E o pimentão, ele é um dos que mais tem a capacidade, né, de ter o resíduo do agrotóxico. Só para vocês terem uma ideia, em 2009, cerca de 80% das amostras de pimentão que a Anvisa analisou tinha resíduos de um ou mais agrotóxicos. Além do pimentão, existem outros alimentos que também têm uma predisposição muito maior para acúmulo, que seriam o morango, a uva, o alface. E, em contrapartida, existem aqueles alimentos em que o nível de contaminação é baixo. Então, dentre eles, a gente pode citar o feijão, a batata e a banana. A princípio, no Brasil, o Ministério da Agricultura, ele veda o uso de hormônio na agropecuária, levando a crescimento, o que não acontece nos Estados Unidos, em que esse uso é liberado. Então, a princípio, no Brasil, esse problema não ocorreria. Só que, em contrapartida, a gente tem outras substâncias que não seriam o hormônio em si, mas que são esses desreguladores endócrinos, que poderiam levar, sim, a quadros de puberdade e a menarca. Como que isso aconteceria? A maioria das substâncias, né, dentre eles os agrotóxicos e outros poluentes também existentes no ambiente, principalmente de origem industrial, quando há contaminação, a mulher, por exemplo, se ela tem a contaminação, esses poluentes eles ficam estocados no tecido adiposo, que é o tecido gorduroso. A época em que é mais suscetível à transmissão é no período da gravidez, da gestação e no período da lactação. Então, existe a transmissão da mãe para o feto dessas substâncias que, a princípio, teriam um efeito parecido com o efeito do estrogênio, que é o hormônio feminino. E aí, ao passar, né, principalmente para a menina, esse hormônio, esse falso hormônio, ele ficaria estocado no tecido também gorduroso e adiposo da menina, só que isso seria de manifestação lenta. Então, daí a dificuldade que a gente tem de estabelecer na clínica uma relação de causa e efeito. Por quê? Porque os efeitos são a longo prazo.
Só para se ter uma ideia, existem uma substância que a gente chama de fitalatos, que são substâncias utilizadas em cremes cosméticos, que têm uma ação muito semelhante ao estrogênio. E aí foram relatados vários casos de meninas, principalmente afro-americanas, que tiveram quadro de telarca precoce, que é o desenvolvimento precoce da mama, por exposição constante a essa substância. Em 2012, o Brasil assinou, juntamente com outros países, um tratado, né, que foi o de Estocolmo, proibindo algumas substâncias que eram a princípio mais cancerígenas, dentre eles o DDT, que foi muito utilizado na década de 70 e 80. E quais seriam os principais tipos de cânceres que essas substâncias levariam a uma predisposição maior? Principalmente ao câncer de mama, né? Foram feitos vários estudos em que se analisaram o quê? Se analisaram que naquelas mulheres que tinham câncer de mama, havia uma presença muito aumentada no nível de agrotóxico no tecido gorduroso dessas mulheres. Teve um trabalho na Espanha que foi feito, que foi um estudo epidemiológico que mostrou que de 2.500 mulheres com câncer de mama, 80% delas provinham de regiões em que o índice do uso de agrotóxico era maior. Nos homens, a chance maior para um desenvolvimento, principalmente do câncer de próstata. Tanto nos Estados Unidos como na Europa, foi vista uma incidência maior de câncer de próstata em fazendeiros e em funcionários que eram responsáveis por aplicar o agrotóxico na lavoura. Em 2010, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, a SBEM, que tem um departamento específico, que é o Departamento de Disruptores Endócrinos, lançou uma campanha de conscientização, né, principalmente para a população, com relação ao uso do bisfenol A. Que substância é essa? É uma substância que entra na composição de uma série de produtos, principalmente do plástico. E, a princípio, seria uma substância que teria efeitos no sistema endocrinológico, levando a alterações da questão de puberdade. Pode também ser uma substância que tenha um fator importante no desenvolvimento neurológico. Então, crianças expostas ao bisfenol A, a gente sabe que pode ter uma série de complicações na vida adulta. E existem países em que o bisfenol A já foi banido, né? A Dinamarca, Costa Rica, o Canadá. E nos Estados Unidos, alguns estados também já baniram o bisfenol A de rotina nos produtos derivados do plástico. A dica mais importante é, na medida do possível, sempre consumir aquele alimento orgânico, que é o alimento que é isento do nível de agrotóxico. Quando não se souber a procedência do alimento, frutas e legumes consumir sem a casca, que é onde deposita maior índice de agrotóxico. Nas hortaliças, tirar a camada externa, que é a camada em que fica o maior nível também de agrotóxico. Uma dica importante seria deixar o alimento de molho, né, numa solução que levasse hipoclorito de sódio. Existem vários disponíveis do mercado, pelo no mínimo meia hora. Aqueles que não tenham acesso a essas soluções que já vêm prontas para diluição, pode-se usar água sanitária, 1 colher de sopa para cada litro de água, mas lembrando que depois tem que enxaguar bem esse alimento e deixar de molho novamente para sair todo o resíduo. Né? Sempre lavar o alimento com água corrente. Aquele alimento que tiver a casca dura, você pode usar uma esponja e lavar com sabão para tentar tirar esse resíduo de agrotóxico. E com relação ao bisfenol A, qual que é a dica mais importante? Evitar que as crianças tenham acesso ao plástico, a mamadeira de preferência de vidro, e nunca esquentar a comida em recipientes de plástico no micro-ondas ou congelar em plástico no freezer. Por quê? Porque o congelamento e o aquecimento fazem com que a liberação do bisfenol A para o alimento seja muito alta. Bom, gente, essas dicas são importantes para as nossas escolhas, para que a gente tenha uma vida mais equilibrada, mais saudável. A gente sabe que é um grande desafio, correria do dia a dia, o valor muitas vezes é elevado, mas se a gente puder fazer mudanças no nosso comportamento, nas nossas escolhas na hora de ir, por exemplo, ao supermercado, quem sabe a gente não consegue trazer mais qualidade de vida para a nossa família. Nosso agradecimento à doutora Cláudia Scheng, endocrinologista, falando conosco sobre alimentos com agrotóxicos, poluentes e hormônios e quais os prejuízos podem causar à saúde.